Rapaziada, vamos lá. Vim gravar esse vídeo aqui depois de tempos sem gravar nada, correria do caramba, conseguindo tempo para nada, mas hoje eu tirei um tempinho para podermos estar gravando essa aula aqui. Hoje a gente vai falar sobre escalação de privilégio, novamente, e a escalação de privilégio que a gente vai estar falando de hoje é sobre escalação de privilégio em interface gráfica, em GUI, né? Mais conhecido como GUI, interface gráficas. O que se vai ser feito? Vai ser feito o seguinte: a gente tem aqui um laboratório configurado com a máquina aqui de um Windows 7. Essa máquina ela tem um usuário, esse usuário é padrão. Esse usuário ele não consegue executar nada como administrador sem ser que peça senha para ele. Você pode observar que aqui não está pedindo para ele confirmar se ele quer executar esse programa como administrador ou não. Está pedindo senha, que é a senha do administrador do sistema. E não temos essa senha. A senha do usuário é uma, a senha do administrador do sistema é outra. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos deixar esse arquivo aberto. Claro que eu sei a senha, né? Eu monto o laboratório, mas fingindo que eu não sei, esse arquivo aqui, o administrador de sistema veio, colocou a senha do jeito que eu fiz aqui, abriu, o rapazinho começou a trabalhar aqui no projeto dele e terminou de trabalhar, esqueceu de fechar o programa, só minimizou. Vamos ver se a gente consegue se aproveitar disso para estar escalando o nosso privilégio. Então, aqui eu já tenho uma shell reversa já conectada com o alvo, que é o Windows 10. De antemão, eu vou já deixar aqui no CMD aberto o IP dessa máquina, que mais para frente a gente vai precisar. Então, o comando aqui ipconfig. Aqui está o IP dessa máquina 28. E dentro do meu shell aqui a gente vai agora enumerar alguns serviços que a gente vai simular que a gente está procurando algo aqui que nos interesse e que dê acesso para a gente gráfico àquela máquina Windows. A gente já tem acesso command line, agora a gente quer fazer um upgrade do nosso acesso de command line para uma interface GUI, uma interface gráfica do Windows, porque dessa maneira aqui de command line a gente não achou nenhuma maneira de estar elevando nossos privilégios. Então, primeiramente eu vou ver aqui com esse comando aqui qual é o usuário que a gente é lá naquela máquina Windows. A gente é um usuário padrão. Eu vou dar aqui um UEMI groups /groups. Vocês podem perceber que meu nível aqui é médio e eu não faço parte de nenhum grupo administrativo. Vamos dar uma visualizada mais clara aqui com esse comando aqui, netuse, e o nome do usuário, que é o user padrão. Lembrando que vocês vão colocar o nome do usuário da máquina do Windows de vocês aí. E aqui vocês podem ver que não fazemos parte de nenhum grupo administrativo. Por isso o sistema pede senha quando executamos qualquer coisa no Windows pedindo que seja executado como administrador. Mediante a isso, a gente vai agora verificar os serviços, né? Os serviços que estão funcionando nesse sistema Windows, para ver se tem algo que nos interessa. A gente já sabe que tem algo que nos interessa, mas a gente está aqui no ambiente controlado simulando que a gente não sabe. Então eu vou dar um task list, que é o comando para listar os serviços rodando no Windows. Eu vou dar um find str, que é para filtrar a saída desse comando, e eu quero filtrar a saída desse comando com esse V aqui, traço V. Eu quero meu usuário, que é user padrão, né? Vou dar um pipe novamente para fazer mais um filtro em cima do outro filtro, find str, e agora eu vou dar um V e um I e vou escrever serviço service. Com esse comando a gente vai estar buscando do sistema tudo aquilo que não for do meu usuário, tudo aquilo que for de outro usuário, menos do meu. Com isso vocês podem perceber que tem aqui
usuário Win764, mas aqui são coisas do sistema que não nos interessam. Mas observando bem claramente aqui, vocês conseguem notar que o Notepad do está aparecendo aqui, e ele aqui ainda nos relata que ele está sendo executado como administrador. Esse serviço está sendo executado lá no sistema pelo usuário Win764 como administrador, da jeito que eu te mostrei para vocês lá. Alguém foi lá, digitou lá, executou como administrador, digitou a senha e o rapazinho não fechou o ambiente de trabalho dele, deixou aberto, e a gente vai tentar explorar isso. Com isso, agora a gente vai tentar ver analisar quais são as portas quais serviços por portas abertas que o Windows tem, né? Quais serviços que estão rodando e quais portas abertas desse serviço tem lá no Windows lá. Vamos esperar esse processo ser feito. Espero que não demore. Às vezes eu executo ele demora. Minha máquina é lerdinha pra caramba. Às vezes eu executo ele não demora. Por via das dúvidas, eu ia dar um pause no vídeo, não teve necessidade. A máquina tá o aço agora. Vamos lá. Aqui, como vocês podem observar, temos a porta 3389. Se vocês fizerem uma breve pesquisa, vocês vão ver que a porta 3389 ela é a porta da área de trabalho remoto do Windows, e essa área de trabalho remoto do Windows usa o protocolo RDP para fazer essa conexão e trazer essa área de trabalho gráfica para o outro ambiente que você esteja, para poder estar acessando o Windows de modo gráfico de outra máquina. Então, como vocês podem ver aqui, o protocolo é TCP, a conexão é aceita por qualquer IP, a porta é 3389, o usuário que executou isso é esse usuário aqui, e ela está esperando conexão. Então, como é que a gente pode se aproveitar disso? A gente tem o usuário, sabemos que a porta está aberta, porém falta uma senha. Então, fazendo mais uma enumeração aqui, contando com que o cliente ele é indisplicente, ele então vacilou também em deixar anotado em seu sistema a sua senha, né? Deixou anotada a sua senha. A gente vai fazer uma varredura aqui um pouco mais elaborada. Essa varredura ela vai fazer o quê? Ela vai pegar agora aqui dentro desse /C, dois pontos, você abre aspas e diz dentro dessa aspa o que você quer encontrar, qual é a string que você, o texto que você quer encontrar, e eu vou escrever senha. Ele pode estar lá com maiúscula, com minúscula, porque a gente colocou ali nos argumentos que a gente quer que seja case sensitive. Então, agora a gente vai fazer o que? Vamos dizer o diretório, né? Do local que a gente quer que varra dali para frente. Se eu colocar só C dois pontos, ele vai varrer todo o HD. Então vai ser muita coisa, não é o que a gente quer. Sabendo que o usuário geralmente guarda seus arquivos do seu usuário para frente, então a gente vai aqui colocar o usuário que é o user padrão. E agora a gente vai especificar que a gente quer qualquer arquivo que for .txt. Como vocês podem ver, ele não procurou o arquivo. Aqui é o nome do arquivo. O nome não tem nada a ver com a senha que é 3622, como vocês podem ver. Ele procurou dentro desse diretório aqui à frente, desktop, download, documentos, vídeos, música e outros. Ele foi varrendo e achou dentro desse diretório de documentos esse arquivo aqui, e dentro desse arquivo contendo a palavra senha, e à frente da senha, como vocês podem ver, está aqui a senha que a gente precisa. Já sabendo que a gente tem o usuário, que é aqui user padrão, né? Mas não é esse o usuário que a gente vai fornecer e é esse o usuário que a gente vai fornecer para ter a senha.
essa senha aqui não é daquele usuário lá de administrador, ele é a senha desse usuário aqui, entendeu? Aí a gente agora vai fazer o que? Vamos fazer uma conexão via RDP usando o cliente XFree RDP. Esse cliente XFree RDP é o que eu uso, vocês podem usar outro. Ele vai me permitir conectar de modo gráfico na área de trabalho remoto do Windows, trazendo essa interface gráfica para a minha máquina Linux aqui, Ubuntu. E vocês vão ver isso agora. Eu vou dar um XFree. Eu acostumado com a tecla que tá aqui, XFree. XFree RDP. A gente vai querer o de usuário. O usuário vai ser user padrão. A gente vai querer /p de senha. Senha a gente obteve que está ali é 3622. A gente vai querer um /h para eu delimitar o tamanho dessa tela, a altura, para ela não ficar maior do que a minha aqui, para 700. A gente vai ter um /v, 2 pontos, e o IP, que é aquele IP que a gente tinha averiguado antes para poder acessar essa máquina, 2 pontos, e a porta que a gente já sabe que está aberta da área de trabalho remoto, 3389. Então, com isso, não sei o que, lembrando aqui que esse IP não é da minha máquina, é da máquina Windows, que está aqui, como vocês podem ver. Então, lembrando que essa conexão a gente vai trazer essa área de trabalho remota para o nosso computador aqui, Ubuntu aqui. Se der tudo certo, mas não deu, vou escrever de novo XFree RDP. Eu escrevi de errado aqui, para não ter que escrever isso de novo. User padrão, P senha, até que tá certo. H 2.700, até que tá certo. Vou colar aqui. Se eu tentar voltar, ele não volta. Eu estou no shell reverso, conectado a outra máquina. Tá. Galera, tá tudo certinho com esse comando aqui. O que faltou eu especificar mais um argumento aqui. Isso que faltou. Eu como vocês erram assim que vocês vão fazendo junto comigo. Faltou mais um argumento que é o SEC. O que esse argumento faz? Ele vai pedir para a gente especificar o protocolo de acesso. E a gente vai usar o RDP. RDP, que é o protocolo usado na área de trabalho remoto pelo Windows. Deu ruim de novo. Não era isso. XFree RDP XFree RDP user padrão P3622 H700 V2 pontos 192.168.0 ponto 28 2.3389. Galera, que vacilação, hein? Nem para vocês me avisar. Não é nessa janela aqui que a gente vai fazer isso. A gente vai estar conectando do nosso Ubuntu através, para trazer a janela de interface gráfica do Windows, a gente vai estar conectando através do meu terminal que está conectado ao meu Ubuntu local aqui, e não o terminal que está conectado ao meu Windows lá, né? Tentando executar um comando do Ubuntu dentro do Windows, não vai funcionar nunca. Mas aqui vocês vão perceber que vai abrir a janela aqui para a gente executar. Ela vai estar trazendo essa interface gráfica do Windows. Aqui, como vocês podem ver, já está aqui o prompt de comando que estava aberto. Vou até fechar ele aqui, vou fechar isso aqui também. E aqui, como vocês podem ver, está no programa que o rapazinho estava trabalhando. Minimizou, ao invés de fechar, esqueceu aberto. Ele está sendo executado como administrador. E agora aqui que vai vir a exploração final mesmo, que é clicar aqui em arquivo, clicar em abrir, clicar aqui, apagar isso aqui, escrever aqui Windows
system.2 cmd.exe. E aqui foi feita a elevação de privilégio. Como vocês podem ver, aqui a gente é administrador. Se eu der um who am I, não vai aparecer autoridade system, vai aparecer aqui o nome do usuário aqui, mas não estamos como autoridade system. Se a gente quiser levar nossos privilégios mais ainda para a autoridade system, a gente pode utilizar o próprio utilitário do Windows, que é o ps-exec, e com ele está elevando nossos privilégios de usuário administrador para usuário de autoridade system, que é o usuário mais alto que tem no Windows, como se fosse o próprio root. Mas aqui já estando como administrador e poder executar comandos administrativos, para fazer esse próximo passo é bem simples, não tem bicho de 7 cabeças. Então aqui agora eu poderia mudar a senha desse usuário aqui. Eu poderia criar um outro usuário como administrador, para eu poder depois ter acesso a esse usuário como administrador, sem precisar, aí eu vou passar a saber a senha, porque eu vou criar a senha daquele administrador. Aqui vocês podem notar que aqui, ó, se eu der um who am I /groups, aqui ó, o nível obrigatório meu é alto, que significa que eu estou como administrador e posso executar comando de administrador, e não vai vir aquela telinha de pop-up do Windows perguntando se eu quero administrar aquilo. Não é a senha, é perguntando se eu quero administrar aquele arquivo como administrador ou não, que aquilo no caso é o... esqueci o nome agora, que fugiu da minha cabeça, mas é uma proteção que o Windows tem, que quando você está conectado à máquina, mesmo que você tiver como administrador, se o seu nível, você tiver no grupo de administrador, seu usuário, se o seu nível for médio, ao executar qualquer programa como administrador, ele vai te fazer uma pergunta se você deseja executar aquilo como administrador ou não. Como a gente está com o nível alto, essa pergunta não é feita. E se a gente vir aqui no outro shell e der um who am I /groups, lembrando que esse shell está conectado àquele Windows lá, mas ele não está como administrador. Meu nível aqui é médio e eu não faço parte de nenhum grupo administrador. Se eu der um net user padrão, que é o meu usuário aqui no momento, user padrão, vocês vão observar que eu não estou em nenhum grupo administrador. Se eu fizer um net user no usuário que está ali, que é o Win764, como vocês podem observar, se eu der um net user nele, vocês podem observar que ele faz parte do grupo administrativo. Rapaziada, tamo junto. Se puder dar uma força aí, compartilhar, se inscrever no canal, dar uma curtida, um joinha, pô, vai ser muita utilidade, vai ser de muita ajuda. Se não puder também, só de você estar vendo o vídeo aqui já é um privilégio para mim. Obrigado mesmo e até a próxima.